Posso perguntar-lhe qual foi o trabalho, por exemplo, no Diário Popular, que mais gostou de fazer, que mais o realizou? Ou os trabalhos, não é? É um bocado difícil dizer, porque confesso que não tenho assim memórias de alguma coisa especialmente digna de ser. Houve trabalhos interessantes, até por serem diferentes, não é? Eu lembro, por exemplo, que fiz uma reportagem. Houve uma altura em que o Diário Popular fez uma série de suplementos sobre cidades, chamadas cidades da província, não é? E para uma delas iam uma equipa, geralmente 2 ou 3 pessoas, e um fotógrafo, não é? E eu fui numa equipa a fazer uma reportagem dessas para um suplemento de 4 páginas, ou 6 páginas, já não me lembro, que saiu ao fim de semana, sobre as cidades do país, não é? E fui com uma equipa muito interessante, que era o Urbano de Carrasco, que era o chefe da equipa. Enfim, isso fica para as minhas memórias, as histórias do Urbano de Carrasco. Um fotógrafo, que era o José Antunes, um grande fotógrafo, que inclusive tem um livro publicado com fotografias dele, não é? José Antunes. E uma jornalista, que não era propriamente jornalista da redação, mas que era uma colaboradora, trazida pelo Dr. Balsemão, que era a senhora Dona Maria Armanda Falcão, mais conhecida por Vera Lagoa. E fomos então os 4 para Viseu. O Urbano Carrasco foi para um hotel, a Vera Lagoa foi para outro, e eu e o fotógrafo fomos para outro. Os 3 com preços descendentes. E foi uma viagem interessante pelo convívio e pelo conhecimento da altura da Vera Lagoa, mas que eu conhecia como Armanda Falcão enquanto mulher do Tengarrinha, não é? Que eu conhecia, não é? De outras lides, digamos assim. E que sabia que ela, enfim, tinha o seu feitio espampanante, era uma mulher muito bonita. Qualquer dia vamos ver se isso está bem feito ou não na série televisiva. Mas que foi uma reportagem que, não tanto pelo trabalho em si, porque o trabalho nunca foi entusiasmante, para dizer com franqueza, não é? Mas que pelo conjunto. Fomos de carro, depois estas ideias de carros de automóvel, por exemplo, o Urbano de Carrasco foi sozinho, eu, a Maria Armanda e o Zé Antunes fomos num carro do jornal, com motoristas do jornal, e fomos dar uma volta pelo Saco. Tenho lá uma fotografia em casa, o Zé Antunes, o fotógrafo, e a Maria Armanda Falcão. Havia aqueles processos de tirar as fotografias pondo a máquina e depois carregando lá numa coisinha, não sei se ainda há. Estamos os 3, eu, o fotógrafo e a Maria Armanda, lá na Cruz Alta, no Saco. Pronto, é mais por este tipo de coisas que eu me recordo de trabalhos. Trabalhos, se calhar, assim, particularmente interessantes, não... Ou com impacto junto pois, ao público? Não. Fernando, e quanto é que se ganhava na altura? Como? Quanto é que se ganhava na altura? Quanto é que ganhava um jornalista? Havia uma tabela? Sim. Havia uma diferença salarial acentuada entre as funções dentro da redação? Havia. Aliás, eu não tenho elementos concretos, mas quem tem um levantamento sobre essas questões é a Ana Cabreira, naquele livro que ela fez sobre esse período. Ainda se recorda quanto ganhava? Opa, digamos que era um salário. A minha mulher, que não tinha o curso de letras completo, trabalhava na Biblioteca da Ajuda, lá no arquivo, na Biblioteca da Ajuda, não é? Tinha um salário relativamente baixo, o meu também. Não sei se era 1.000 euros, 1.500, não sei dizer, não sei, não. Porque eu, desde que apareceram os euros, para mim os escudos desapareceram. 1.500, quero dizer, não é? Possivelmente, mas isso terá que ser confirmado, não é? Não sei, não é? O facto... Eu ia perguntar, por favor, do século, não é? Depois foi para o século, não? Não. Depois eu,
no fim dos anos 60, desculpem, no fim dos anos 70, fui para a tropa, tive que fazer a tropa, fui sendo adiado até acabar a licenciatura, que isso era possível, não é? Depois fui fazer a tropa, portanto em 66, 67, para aí. O Balsemão, na tropa tinha o período de recruta e depois o período, digamos, eu fui para uma coisa que ainda existe, suponho, que é o Instituto Psicotécnico do Exército, que era ali em Caxias, não é? Para onde iam os licenciados não havia cursos de psicologia, não é? Na altura, continuava a não haver, e para onde iam os licenciados em filosofia, como era o meu caso, que tinham uma cadeira de psicologia no 5º ano da universidade, no último ano da universidade, licenciaturas de 5 anos, e tinham no 5º ano uma cadeira de psicologia, introdução à psicologia. Mas essa cadeira deu-nos direito, aos licenciados em psicologia, a irmos, não para a mobilização, para o ultramar, etc., mas para o Instituto Psicotécnico do Exército, que era ali em Caxias. Não é? Para quê? Para fazer aplicação de testes para a escolha das armas. Isto é, havia testes americanos, quer dizer, adaptados, falha-me agora o termo técnico, aferidos para Portugal, de uma forma que eu desconheço, mas das quais tenho sérias dúvidas. E, portanto, os militares iam lá, a partir de alferes, para serem sujeitos, digamos assim, aos testes, para saber qual era a especialidade, se era para artilharia, se era para isto, se era aquilo. Não é? E, portanto, eu passei ali 2 anos, com algum tempo livre, visto que o horário não era muito completo, em que mantive a ligação ao jornal, ao Diário Popular, por simpatia do Dr. Balsemão, que foi fazer, coisa que eu não era particularmente especializado, crítica de televisão. E fazia crítica de televisão, assinando António Pinheiro, há tempos, que há 2 anos ou 3, do Rogério Santos, encontrei uma crítica assinada por António Pinheiro. Sabes quem era este crítico de televisão? Era eu. E, portanto, fiz crítica de televisão, que foi uma simpatia, digamos, do Balsemão. Bom, mas isto coincidiu depois, o final da tropa. Eu continuava ligado ao Diário Popular, mas da parte do Diário Lisboa, que era um jornal mais, digamos, mais de esquerda, digamos assim, família Ruela Ramos, etc. Não tinha uma posição mais assumidamente democrática, digamos assim. E até a própria composição da redação mostrava isso. E que havia lá um dos responsáveis de direção, que era o Manuel Azevedo, que era do Porto, um velho jornalista muito conhecido, com quem eu tinha ligações íntimas, digamos assim, por várias razões, e que convidou-me para eu ir para o e o Ruel Ramos, evidentemente, que era o administrador, para ir para o Diário Lisboa, e eu fui para o Diário Lisboa, portanto, já muito perto de 74, não é? Aliás, em 74, pronto, isto respondendo à questão do Diário Popular e depois da passagem para o Diário Lisboa. Em 74, eu precisamente, no 25 de abril de 74, estava em Caxias, preso, não é? E nesse dia, o bichinho do jornalismo, desde pequenino, nesse dia, houve um episódio que, pronto, não vem para o caso estar a contar, que houve o atraso, já depois do 25 de abril consumado, houve um atraso na libertação por causa da distinção entre os presos de sangue e os que não eram de sangue, quer dizer, aqueles que pertenciam tinham atentados, etc. Pronto. E, portanto, houve ali
uma discussão entre o Spínola e o Conselho da Revolução, no sentido de que, no seguimento da posição dos presos, quando foi o 25 de Abril, juntaram-se todos, foi possível juntarem-se todos, e depois pôs-se essa questão, e os presos, que eram uma centena e tal, estavam no Caxias, decidiram por unanimidade que ou saem todos ou não sai ninguém. Não é? Sendo que havia lá gente que não tinha nada a ver com os atentados do Palmeiras e companhia, né? Nem estaria até muito de acordo, não é? Mas por uma questão óbvia na altura, quer dizer, não havia essas questões, depois, mais tarde, vieram a ter outra dimensão, essas divisões, mas na altura, ainda por cima, para quem estava preso, não havia. E, portanto, isto para dizer que estivemos lá um dia sem sair. E o oficial das Forças Armadas, que protagonizou um dos momentos mais memoráveis, que foi quando eles andaram, os delegados do MFA que foram libertar Caxias, andaram de cela a cela a libertar individualmente as pessoas. Não deram ordem aos carcereiros, aliás, os carcereiros acho que foram postos à parte, não sei se foram presos, mas foram. E eles próprios, eram um oficial da Marinha, não sei se havia outros também, andaram cela a cela a libertar as pessoas. E lembro perfeitamente de baterem à porta, eu já sabia o que é que estava a acontecer, já sabia o que é que tinha acontecido, não é? Mas, no geral, nos pormenores, efetivamente, não sabia zero, não é? Tinha umas ideias, não é? Mas zero. Batem à porta da cela e aparece-me um matelão da Marinha, não é? Um oficial da Marinha, atrás uma série de jornalistas, alguns dos quais eu conhecia, a dizerem-me adeus e tal. E ele dizia, como é que o senhor se chama? Eu disse o meu nome. Porquê é que está preso? Acusado de pertencer ao Partido Comunista Português. Pode sair, está livre. E eu, como agora, emociono-me. Escreveu lá, não foi? Ora bem, no último dia em que estive lá, tinha lápis e papel e escrevi o meu último... aquilo que eu estava a ver, e como tive conhecimento das coisas, dos barcos a passar no Tejo e a fumegar, pessoas no Parque de Campismo de Monsanto, portanto, Forte de Caxias, prisão, dá para o Parque, não é de campismo, de estacionamento do Estado Nacional, e estavam lá familiares de presos a apitar com os carros e a acender as luzes e com os casacos e não sei o quê. Pronto, e depois eu descrevo um bocado de tudo isso, e depois às 3 da manhã estavam lá as pessoas, os familiares, quando nós fomos soltos, portanto, 2 dias, portanto, no dia 27, se bem me lembro, dia 27 de Abril, e estava lá as famílias, não sei o quê, e então estava o meu cunhado, então vamos para casa e tal, e assim, alto, não vamos para casa, primeiro vamos ao Diário de Lisboa, está lá o Sr. Peixe, que era o contínuo, que eu tenho uma coisa, e depois era uma coisa que eu tinha escrito na prisão, e depois que saiu no Diário de Lisboa, com o pomposo título de jornalista do Diário de Lisboa, libertado hoje de Caxias, ou assim uma coisa, que saiu no Diário de Lisboa dia, portanto, 28, suponho, não é? Aliás, o José Pedro Castanheira até fez uma coisa para o Expresso, uma vez aqui há uns anos, sobre isso, e outros também fizeram, porque não era o único jornalista que lá estava, não é? Mas foi o único que se lembrou de escrever qualquer coisa, já estava ali sem fazer nada, sabia que em princípio ia ser ele, e estava assim, deixa-me cá escrever aqui qualquer coisa. Olha, escrevi não é uma reportagem, é um depoimento, uma coisa escrita, até mal escrita, digamos assim. Hoje, quando olho para aquilo, digo assim, poxa, era um principiante, mas eu era nervoso, não era? E depois saí no Diário de Lisboa.
portanto, depois fiquei no Diário de Lisboa há pouco tempo, não é? Posso continuar? Como é que lidou com a censura durante os tempos em que era jornalista e simultaneamente havia essa espécie? Vamos lá ver, lidei com naturalidade, digamos assim. Porque isto tem sido pouco discutido. Eu até tenho até esboçado um artigo, um texto sobre isso, não é? E que me surgiu a ideia para escrever aqui há 3 ou 4 anos, quando li no Diário, no Público, a propósito de uma questão qualquer sobre jornalismo e tal, a então diretora do Público, a Bárbara Reis, dizer que, o nome não interessa, isto não tem nada a ver com a senhora, a dizer que já não, agora, no tempo em que ela escrevia, portanto aqui há 4 ou 5 anos, nós não estamos no tempo da censura em que os jornalistas corriam risco de vida ao escreverem contra o regime ou não sei o quê. O facto é que isto não é verdade, ninguém corria risco de vida. Quer dizer, houve jornalistas presos, mas por atividades políticas. O Urbano Tavares Rodrigues, outros, agora não me lembro, o Vila Verde Cabral, o irmão do presente investigador, o Alberto Vila Verde Cabral, o Letria, acho que o Letria também chegou a ser preso. Mário Ventura Henriques, Tengarrinha foi preso. Tengarrinha foi preso na redação do Diário Ilustrado. Foi preso pela PIDE na Direção do Estado. Mas, portanto, isto era, digamos, o risco de vida propriamente, ser preso pela PIDE não era, à partida, correr risco de vida. Era, mas não era ipsis verbis, não era automaticamente. Mas dos 300, 400 jornalistas que havia, ninguém corria risco de vida. Quer dizer, era que se adaptar, digamos, à censura via interposição interna. Quer dizer, se eu escrevesse uma coisa e que eu tinha a obrigação de saber que aquilo não ia passar a censura, se fosse parvo, escrevia e depois o chefe de redação dizia: você está a brincar comigo ou quê? Porque as redações na altura, como de certo modo também hoje, fazem-se contra o tempo, não é? Principalmente num jornal diário. Quer dizer, é pressa no fecho do jornal, o jornal tem que fechar. Na altura há gravado, hoje é o instantâneo, mas na altura havia outro instantâneo, que era nomeadamente os comboios. Quer dizer, o jornal tinha que fechar à altura de apanhar o comboio para o Porto, comboio para o Algarve, nomeadamente estes dois. Porque a partir do momento em que perdia aquele comboio, que seria, portanto, o Jornal de Lisboa, o Polar e Lisboa, e depois também a Capital, saíam mais ou menos à hora do almoço, um bocadinho antes, meio-dia e tal, depois havia um comboio para estes sítios que saía a uma ou não sei o quê. Perder o comboio significava que o jornal não ia para, não só para o Porto, porque havia um maço que ficava em Leiria, outro em Coimbra, outro não sei o quê e tal. E depois, pronto, perdia-se a edição. De maneira que o fecho, perdia-se a edição para aqueles jornais. Era muito, tinha uma hora certa, conforme os dias e conforme, enfim, o horário dos comboios, que às vezes mudava, enfim. Mas tinha um deadline que era absolutamente... Ora bem, essa pressão do deadline é que era a pressão que comandava a realização, a produção do jornal, não é? Porque era a chegada ao público. Eu, aliás, quando fui para o Diário de Lisboa, praticamente não passei pela redação propriamente dita, porque que era no Bairro Alto, na Rua Luxeriana, na mesma rua do Diário Plano, e fui para uma pequena redação, um andar que havia ali na Rodrigo da Fonseca, salvo erro, ali para o Parque Eduardo VII, onde havia
3 ou 4 jornalistas que iam de véspera, cujo horário não era na redação, mas era na véspera à noite, portanto, o Jornal da Manhã. Eu hoje entrava às 8 horas ou às 9 da noite na redação e ia para lá fechar páginas com coisas, telegramas, portanto, telexes das agências de informação sobre coisas intemporais, não é? Para que no dia seguinte, isto existia no Diário de Lisboa, porque uns anos antes do 25 de Abril, 2 ou 3 anos antes, entrou para lá uma figura que era o Sr. Lopes do Soto, que entrou para a administração e que coincidiu com a entrada de uma máquina impressora offset, digamos assim, que obrigava a um planeamento muito mais cuidado e a um planeamento na entrada nas máquinas, etc., e um trabalho mais longo na preparação, não na impressão, porque o offset era muito mais rápido, mas na preparação, porque depois implicava as paginações, não sei, problemas técnicos, não é? E eu fui para essa, onde estávamos 4, na Rua Rodrigo da Fonseca, onde estava o contínuo Sr. Peixe, que depois ia lá um motorista às 8 da manhã ou às 9 da manhã, buscar as páginas que nós fazíamos, 4 ou 5 páginas, já feitas, não é? Paginadas, não é? Não impressas, mas com os tamanhos, não é? Das prosas que fazíamos, que era para serem páginas que logo de manhã estavam prontas, sem estar à espera da redação. Quer dizer, que era a parte intemporal do jornal, que tanto podia ser hoje como amanhã, e que no fundo eram coisas, ou às vezes artigos de opinião que mandavam para lá, e que a redação nos mandava, portanto, isto tem a ver com a questão do fecho e da importância que o fecho tinha na edição do jornal por causa de apanhar os comboios, não é? E os horários certos para chegar ao máximo de pessoas, não é? E, portanto, foi no Diário de Lisboa a fazer isto que eu estive até ir para o Avante, não é? Foi no princípio, o primeiro número do Avante saiu em 17 de maio, portanto foi aquele período de 25 de Abril, aquele período a seguir ao 25 de Abril, pronto, aquele período que seguiu foi um período político complicado, não é? Mas pronto, não é esse o nosso tema. Mas que... Como é que foram os primeiros tempos do Avante? Vamos lá ver, os primeiros tempos do Avante foi assim, foi criado uma equipa de jornalistas profissionais que estiveram disponíveis e que foram convidados, enfim, que fossem trabalhar para a redação do Avante, os jornalistas profissionais, que durante uns tempos, uns dias, uma semana, nem tanto, preparámos aquilo que viria a ser o Avante Legal, não é? Que saiu, como digo, a 17 de maio, com 4 páginas, formato quilométrico, que é um formato grande, não é? Como, aliás, na altura os jornais da manhã eram todos, não é? Os jornais da tarde não é? Popular, Lisboa, Capital já eram tabloide, não é? Chamado tabloide. Os outros eram tudo broadsheet, portanto, de tamanho grande. Só depois, mais tarde, nos anos 90, é que passaram incluindo os jornais esportivos, que eram todos também broadsheet. A Bola, o Mundo Desportivo, eram de formato grande, não é? E no Avante, como é que se formou a equipa? Portanto, a equipa, como eu digo, houve um planeamento
do que é que das secções, quer dizer, dos tamanhos, das páginas que iam para isto ou para aquilo, etc. Não é? Também logo uma tentativa que depois foi o desenvolvimento aos poucos, através das organizações regionais do partido, que entretanto se iam implantando e erguendo nas diversas zonas do país, que arranjassem alguém que fosse correspondente, alguém que tivesse alguma capacidade por hábito ou por qualquer razão, ou até os jornalistas, muitos deles eram jornalistas, em imprensa regional, que participava. O Avante era semanal, portanto não exigia um noticiário diário, mas que participavam no envio de informações. A parte, depois a redação, tinha gente dividida por secções, não é? Uma parte importante, tinha a parte nacional, política, não é? Digamos, relacionada com o partido, não é? E com a política do partido. Tinha a parte internacional, tinha a parte, uma secção especial para as questões dos trabalhadores. Eram estas, digamos, as principais. Nesta preparação participou pessoalmente e empenhadamente o Álvaro Cunhal, não é? Que era uma pessoa que também, desde sempre, aliás, nas obras, nos 4 volumes das obras completas, das obras escolhidas, que já estão publicadas, que por acaso é interessante ler, passa, mas tem vários relatórios e vários artigos escritos na altura, não é? Sobre a imprensa clandestina. O Avante, que era um militante, apreciações, críticas, pronto, coisas que se iam na altura, como é que era o trabalho dos camaradas encarregues nesse grupo de redação. Também entraram 2, não eram jornalistas profissionais, eram camaradas do partido que tinham essa tarefa. Uma que estava na Rádio Portugal Livre, que era a rádio Voz da Liberdade em Argel, que era mais ligada ao Partido Socialista e, pronto, mais de caráter um bocadinho mais unitário, digamos assim. E haveria a Rádio Portugal Livre, que era a rádio do partido que teve o apoio dos países socialistas, nomeadamente da União Soviética, que era quem podia mais ajudar, e que emitia da Roménia, que era o país que estava em melhores condições sob o ponto de vista como é que se chama, da transmissão de ser mais ouvido em Portugal, não é? Pela situação geográfica, não é? Roménia, com a qual depois até o partido teve algumas diferenças bastante sensíveis, não é? Sentiu-se mais realizado no Avante do que nos projetos do cariz mais jornalístico, mais partidário? Mais a partidário, mais jornalístico, não. Mais a partidário. Também era jornalístico. Aliás, é interessante ler, porque aquilo tinha muita notícia, claro que tinha muito documentário, pronto, mas tinha muita informação, nomeadamente aquela que vinha da chamada província, não é? De fora de Lisboa e do Porto. Não, quer dizer, não, sob o ponto de vista jornalístico, não, quer dizer, senti-me mais vinculado e mais empenhado, visto que escrevia, não provavelmente sobre aquilo que queria, não é? Porque tinha uma agenda de que se via por as pessoas. Eu, aliás, até, como era subchefe de redação, até escrevia menos que os outros que lá estavam, que também não eram muitos, eram uns 6 ou 7, não é? O chefe de redação era o Ruben de Carvalho, que tinha sido jornalista no Século. Aliás, pertencia ao Século. O pai era médico do Século, se calhar a confusão pode ter vindo aí. E a mãe era a secretária do pai, secretária do administrador do Pereira da Rosa. E ele, portanto, nasceu no Século,
digamos assim, e enquanto miúdo andava lá pela tipografia do século, etc. E foi, aliás, graças aos conhecimentos que ele tinha no século, e a outros também, que o Avante começou a ser e foi impresso durante já não sei quanto tempo, mas bastante tempo ainda, na tipografia do século, precisamente. E esteve no Avante até quando? Portanto, estive no Avante até 1986, portanto, entre 74 e 86, à altura em que me cansei do trabalho no Avante, profissionalmente falando, não é? Mas para que não houvesse confusões políticas na opinião pública, fui trabalhar para uma revista que se chamava Vivda Soviética, que era publicada pela agência Novostny, que era uma agência que publicava revistas, o Sputnik e uma série de revistas soviéticas no estrangeiro, lá e no estrangeiro. E eu estive lá 2 anos na Vida Soviética, que era uma revista, digamos, em que eu escrevia pouco, era mais uma adaptação. Ainda se escrevia alguma coisa, onde se escreviam coisas de propaganda, digamos assim, divulgação daquilo que se fazia da realidade dos países socialistas, nomeadamente na Soviética, onde passou também, por exemplo, uma atual diretora, recentemente nomeada diretora da Lusa, que é a Luísa Meireles, que trabalhava também na agência Novostny, e outros jornalistas, Carlos Lobato, por exemplo, que é da Casa, também era da Lusa, que é dirigente da Casa da Imprensa também. Portanto, trabalharam lá uma série de jornalistas que nos anos 80 estavam disponíveis para isso. Estive lá 2 anos e depois então dediquei-me propriamente à vida académica. Desde essa altura, não é? Antes de entrar na vida académica, como é que era o ambiente entre camaradas, não é? O ambiente de trabalho na redação? Era de entreajuda, de competição, nas redações, ao longo destes anos? Ao longo destes anos todos. Vamos lá ver. Não falando no caso do Avante, que é um caso à parte, não é? Até porque éramos poucos e, digamos, não havia é diferente por várias razões, nomeadamente serem 30 ou 40 pessoas, ou 5 ou 6, ainda por cima unidas por algo muito comum, não é? Às vezes, quando são poucas, ainda é pior. Sob o ponto de vista das relações interpessoais, os grandes grupos são mais favoráveis à criação de subgrupos e de solidariedades e tal. Quando são 5 grupos, aquilo podem ser um contra um, não é? Mas não houve problemas, não é? Não houve problemas houve problemas de camaradagem grande, não é? Evidentemente não com todos, não com todos. Deve dizer-se que também nós estávamos num período muito complicado sob o ponto de vista político, não é? Que é os anos 60, não é? Que depois culminaram com a morte do Salazar, etc. Mas principalmente coincidiu com 2 factos muito importantes, que foi a guerra do Vietnã e a guerra colonial, e que a partir daí marcaram, digamos, sob o ponto de vista das relações, etc. Mas não se discutia política